Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão de meditação guiada. Espero que estejam todos bem. Obrigado por aqui estarem. Espero que tenham feito uma boa trajetória até este ponto e que se congratulem realmente por poderem estar aqui e por terem decidido fazer desta hora que vem uma hora de prática, uma hora de introspecção, uma hora de compreensão, uma hora de compaixão, até por nós próprios e pelos outros. Temos esta questão de quando praticamos de determinada forma, estamos a dar ao mundo uma pessoa em que o mundo pode confiar mais um pouco. E isso é muito importante se pensarmos que os nossos os outros à nossa volta, mesmo que não sintam ou que experienciem isso, não é esse o ponto. Mas às vezes as pessoas sentem-se mais à vontade ou mais em paz ou mais à vontade, é uma boa expressão, ao pé de alguém e nem se apercebem, simplesmente há menos obstáculos presentes. E isso é algo bom e bonito que se pode oferecer ao mundo. Hum, uma pessoa em quem os outros podem confiar, podem se abrir, podem estar. E então esta é uma prática interessante. Nós praticamos para o nosso próprio desenvolvimento, mas automaticamente estamos a beneficiar também um pouco o mundo à nossa volta. E é bom nós às vezes lembrarmos disto, não é nada que para engrandecer o ego, não é essa a questão, mas é natural, é algo que é natural. É como estar a criar um jardim que não vai ser só para nós vermos, vai ser visto também por outras pessoas, é como ou vai beneficiar também outras pessoas. E portanto é interessante ver a prática deste ponto de vista. Hum, claro que a pessoa que tem que estar mais contente e feliz consigo própria é a própria pessoa que está a praticar, senão algo não está a resultar muito bem, ou não está. Às vezes é um ponto no processo, mas é importante também mantermos isso em mente. Não estamos a fazer uma prática porque queremos mostrar algo ao mundo, por exemplo, não é esse o ponto. O ponto é que estamos a cumprir o dever da humanidade, digamos assim, a libertar-nos da ilusão e do sofrimento e de confusão. E, portanto, esse é o ponto em que estamos a praticar. Vamos então dar início à nossa sessão de meditação, começando por ver qual é o nosso estado de espírito neste momento, sem qualquer tipo de julgamento. A percebermos dos conteúdos da mente. Vamos deixando que este se acalme, as conversas que tivemos há um minuto atrás, há meia hora atrás, vamos deixando lá fora. Vamos reparar no nosso corpo, se há algumas partes que estão tensas e tentar de uma forma leve perceber se essa tensão se deve a algum pensamento, alguma emoção, algum fator físico. Respirar fundo, deixar o ar ir a todo o lado do nosso corpo, respirar fundo outra vez. Abrir as células no pescoço, na cabeça, nas costas, nos braços, nas pernas, no peito. Levar ar às tensões para que estas se desobstruam. Perceber que a nossa intenção é uma intenção verticalizada e, como tal, também a nossa coluna vertebral deve espelhar essa intenção,
As costas direitas, desimpedidas. Sentir a energia na coluna, a fluir. Deixar que o nosso pescoço descontraia. Levamos a nossa atenção ao alto da cabeça e repousamos aí, conscientes da sensação nessa área. Sensação nos ossos cranianos, na testa, no nariz, nos olhos, nas maçãs do rosto, na boca, no queixo, no interior da boca, no alto do palato. Sensação no pescoço, descontraímo-lo. Conscientes da ligação entre o pescoço e os ombros, os braços, os cotovelos, os antebraços, sensação nos pulsos, nas costas das mãos, nos nós dos dedos, na ponta dos dedos. Estamos presentes com o nosso objeto, estamos distraídos, estamos conscientes de que estamos presentes, estamos conscientes de que estamos distraídos, ponta dos dedos. Palma das mãos, qual é a sensação nessa área? Pousamos aí.
Voltamos ao alto da coluna, no pescoço, e vamos descendo, sentindo as vértebras, as costas, notando os pensamentos que surgem, voltando às vértebras, às costas. Até ao cóccix, as pernas, a pressão da almofada, parte de trás dos joelhos, os joelhos, canela das pernas, barriga das pernas, tornozelos, sensação neutra ou não, peito do pé, peito do pé esquerdo, do pé direito, planta dos pés, dedos dos pés, ponta dos dedos dos pés, sensação aí. Subimos pela parte da frente das pernas, pelos joelhos, até a nossa área abdominal, sensação dos intestinos, a barriga, diafragma, zona do peito, o coração, os nossos pulmões, a garganta, o interior da cabeça. Vamos para a respiração, conscientes das inspirações, das expirações. Ficamos com a respiração por alguns minutos.
Se sentirem tensões no corpo, descontraiam e voltem à respiração. Se os pensamentos divagarem, reconheçam, voltem à respiração. Se o sentimento de julgamento surgir, reconheçam, libertem, voltem à respiração. Se a mente se distrair, estamos a inspirar ou a expirar. Voltamos à respiração. Reparem nas zonas do vosso corpo, nas zonas dentro dos braços, dentro das pernas, dentro das costas, dentro do cérebro. Sintam a respiração levar ar a essas zonas todas, infundi-los de vida, de inteligência, uma energia vibrante, luminosa, o corpo a respirar como um todo, vibrando em consciência, inspiração,
Respiração. Conscientes do espaço que envolve o corpo, o espaço à nossa volta, acima da cabeça, por trás do pescoço, à frente do peito, ao lado dos braços, em cima das mãos, conscientes desse espaço à volta do corpo. Respiramos desse espaço, expiramos para esse espaço. O espaço mais ao largo, dentro da sala onde se encontram, o espaço todo da sala ou do quarto, conscientes desse espaço, conscientes do espaço à volta da casa, acima da casa, espaço envolvente da área urbana ou rural, por cima da casa e das árvores, espaço envolvente dessa aldeia, localidade, cidade, espaço mais acima, espaço no céu, espaço mais ao largo, conscientes desse espaço. Espaço acima da casa, espaço dentro do quarto, espaço à nossa volta, espaço dentro de nós. Vamos agora cultivar compaixão por nós próprios, por este ser, por este corpo, por esta mente, por estas emoções. Inspiração, compaixão. Expiração, aceitação. Compaixão, aceitação.
aceitar este ser por completo, esta mente por completo, este coração por completo. Aceitar outro ser de quem gostamos por completo, compaixão. Conseguimos pensar em alguém que nos é neutro, que não nos cause transtorno, nem desejo, cultivar aceitação por esse ser, na inspiração, na expiração. Pensar em alguém que nos é difícil, de quem talvez não gostamos, que nos prejudica, compaixão, aceitação dessa pessoa no universo, tal como ela é. As nossas emoções vão e vêm, cultivamos compaixão. Usamos a respiração na ponta do nariz, o ar entrar pelas narinas e sair. Podem abrir os olhos se quiserem. Concentração por este ser. Mexer um pouco as mãos, notar o corpo. Às vezes fazemos sempre o mesmo método de meditação que resulta para nós. E isso é bom. Consistência e persistência são dois fatores que muitas vezes não temos bem cultivados e é bom cultivar. Às vezes é bom dar-nos uma coisa diferente, porque mesmo que seja menos agradável, às vezes vemos como é que reagimos perante isso e compreendemos-nos a nós próprios. Esta grande parte do caminho é compreendermos, é realizarmos aquilo que nós somos interiormente, perceber o que está lá e assim podemos muito mais facilmente não ser iludidos quando uma tendência mental ou emocional surge ou se manifesta. Pois por vezes não demos conta que estamos a seguir somente isso. Não estamos a seguir a nossa inteligência, a nossa sabedoria, estamos a seguir uma tendência mental, uma tendência emocional. Temos a tendência de ir para ali. Temos a tendência de ir para ali dentro da nossa mente e dentro do nosso coração e de ficar ali naquele cantinho.
Então é bom que realmente esta uma prática que não nos seja tão familiar, que não nos seja tão agradável, ou não necessariamente, mas que nos seja menos confortável até. Fala-se muito de austeridade, não é, na vida monástica, e às vezes, como praticar essa austeridade não é só na vida monástica, podemos ter estas pequenas grandes às vezes, austeridades em nós, que é alargar um pouco a nossa zona de conforto, até mental e emocional, dentro de um contexto protegido o suficiente para podermos lidar com isso de uma forma sã. Não queremos ficar mais irrequietos ou mais constrangidos, nem cultivar obstáculos, antes pelo contrário, estamos a cultivar a visão para ultrapassar os obstáculos, para reconhecê-los e ultrapassá-los. Isso é outra grande dade, um quarto do caminho. Hum, Caminho, como todos já sabem, é aquilo que se escreve no caminho óctuplo, portanto, a visão, a fala, o pensamento, a consciência. É muito interessante porque fala-se muitas vezes realmente nos 5 obstáculos, que temos, que nos dificultam a prática. Um deles é o apego aos rituais, não é? E às vezes o que se traduz como apego aos rituais pode ser traduzido só como apego aos hábitos. Nós às vezes não nos damos conta disto, mas às vezes é só apego aos nossos hábitos. E para nos podermos desapegar dos nossos hábitos, ou não segui-los a todo momento, temos que saber quais são. E às vezes não temos a noção. São hábitos tão pequeninos, tão antigos, que já fazem tão parte da nossa vida no dia a dia, e até podem ser hábitos bons, não têm que ser prejudiciais. O facto de nós nos reconhecermos como tal, como hábitos, é que nos tolda a visão e que não nos deixa criar outras possibilidades na nossa vida. Isso é interessante, porque nós podemos, durante a nossa manhã, durante a nossa tarde, durante a nossa hora de almoço, às vezes nos lembrarmos destas noções, destas dicas, digamos assim, e perceber se podemos nos aperceber do que está presente e lidar com isso e praticar com isso. E quando nós temos esta compreensão, não temos que estar à espera da hora da meditação. Estamos a lidar com isso a cada momento, seja o que for naquilo que estivemos a fazer. Vou falar de algo, lembro-me de falar de algo que já falámos várias vezes, quer eu, quer o Agendami, que provavelmente também já falou, mas que é sempre bom voltar e destrinçar um pouco mais e melhor, porque, nesta questão da meditação e da consciência e do estar consciente, há alguns conceitos que se falam muito, claro que mindfulness é um deles, não é? E, mesmo para quem estuda mais um pouco o Pali e o budismo, temos estas noções de sati e de algo que sati, que se chama, que normalmente é aquilo que chamamos em português como consciência, em inglês traduzido como mindfulness ou awareness. E, temos também aquilo que se chama, e sati é uma das componentes do caminho óctuplo, portanto, e aí define-se como a sati ou consciência que está em consonância ou em harmonia com o momento presente, muitas vezes traduzido como sati correta, o que é um conceito estranho de dizer assim, mas é às vezes como se traduz visão correta, concentração correta, o que é concentração correta, não é? Consciência correta. E depois temos o conceito de Miccha Sati, que é a consciência errónea ou errada. E eu queria falar um pouquinho sobre isto, porque às vezes induz a erro, que nós temos que às vezes compreender bem os termos para podermos aprofundar um pouco. Imaginem que estamos a falar em português e em vez de dizer Miccha Sati dizemos temos a consciência errada. Provavelmente entenderíamos como ter a visão errada de alguma coisa ou perspectiva errada, mas se pensarmos na palavra consciência, não faz mal. Penso, mas pensamos na palavra consciência como estar consciente, como estar desperto, como estar presente. É estranho de estar a dizer estar errado, não é? E é por isso que eu queria falar um bocadinho de sati. Ou seja, sati envolve sempre uma questão de. Só envolve em si.
pensamentos e emoções benéficos. Nunca temos o que se chama verdadeiramente sati. Portanto, usamos as palavras como Micha Sati ou consciência errada para definir, na verdade, aquilo que não é sati ou que não é consciência. Temos é que usar palavras para nos entendermos, mas às vezes as palavras fazem com que não compreendemos do que é que estamos a falar. Então, o que é sati? É voltar a este estado quase primordial em que sabemos o propósito de estarmos aqui e sabemos porque é que estamos a praticar concentração, porque é que estamos a praticar meditação, porque é que estamos a tentar ser boas pessoas, porque é que estamos a cultivar os nossos novos hábitos melhores. Sati é essa memória, é essa presença, é essa noção daquilo que se leva para a frente enquanto estamos conscientes do que é que estamos a fazer. Ou seja, tem sempre um aspecto benéfico, benevolente, benfazejo. Hum, Quando falamos portanto, as palavras que são usadas para expressar sati, em português a palavra consciência é muito boa, na verdade. O único problema é que usamos a palavra consciência para várias coisas, mas a palavra consciente, ser consciente em si, em português é sempre algo positivo, é sempre algo bom, é sempre algo que ajuda, não é? A palavra em inglês, mindfulness, os próprios ingleses nos dizem que é uma palavra que não era muito usada até algumas poucas décadas atrás. Hum, e é uma palavra que pode induzir em erro, no sentido que pode significar estar atento, pode ficar fazer algo com muita atenção. Hum, Ser mindful de levarmos um tabuleiro, por exemplo, para não deixar cair os copos. Então é estarmos presentes, também é. Mas o facto de também ser usado tanto como uma questão de atenção, às vezes induzem erro e as pessoas tentam praticar sati por praticarem, estarem atentos ao que está a passar. E isso é bom. Estar atentos ao que está a passar é bom, porque é o que nos permite depois estar conscientes do que se está a passar, que é outro nível completamente diferente. Portanto, a atenção é algo que nós ativamente praticamos para poder estar, para que essa consciência possa estar presente. Mas não é a mesma coisa. Portanto, a atenção, quando se diz que o ladrão vai assaltar o cofre e está com muita presença de espírito naquele momento, porque está mesmo a ver muito bem o que é que está a fazer, e isso é sati, não é sati, nem é nada que se pareça. É algo que é completamente fora daquilo que é o propósito do caminho, é algo que não vai trazer benefícios nenhuns para ele, mesmo que ele pense que sim, nem para mais ninguém, vai prejudicar a sua própria virtude interior. Portanto, isso não tem a ver com sati, isso é concentração, sim senhora, a pessoa pode ter praticado muita concentração e pode até ter chegado a um ponto de elevadíssima concentração, mas está a usar exatamente para uma coisa errada e, portanto, isso não tem absolutamente nada a ver com verdadeira consciência. Nada. Nada a ver com a verdadeira consciência. Quando podemos dizer, mais uma vez, as palavras induzem erro, ele estava muito consciente do que estava a fazer, não estava consciente na acepção máxima da palavra. Se estivesse consciente, não o fazia. Estava consciente no sentido de percebia, sabia o que é que estava a fazer, sabia que ia saltar. É um exemplo que se dá muito para esta situação. E portanto, isso é o que se chama Manosikara, é estar com atenção. Sati envolve sempre aquilo que se chama, envolve sempre não, quanto muito aquilo que pode proporcionar sati é o que se chama Yoniso Manasikara, que é uma concentração, mas positiva. É quando nós cultivamos, estamos concentrados nos objetos benéficos quer exteriores ou nos novos objetos benéficos mentais. Agora vejam como é que é no vosso dia a dia fazerem este cultivo. Primeiro, perceberem o que é que está presente na mente em termos de conteúdo e no coração e perceber se é algo que vos obstrói ou se é algo que vos eleva. Se é algo que vos desanuvia ou se é algo que vos impede de se desenvolverem, de se libertarem. E quando fazemos isto, estamos a praticar exatamente também Yonissomanasika, estamos a devotar a nossa atenção aos objetos benéficos para o caminho. Aos objetos, quando digo objetos, são emoções, pensamentos mais elevados, sentimentos, e estamos a tirar a atenção, ou até mesmo a energia, não é? Daquilo que é nefasto para o caminho. E portanto aí estamos a praticar Yoniso Manasikara, estamos a praticar uma concentração, digamos assim, ou uma atenção direcionada com um propósito. Daí,
quando estamos conscientes de porque é que estamos a fazer este processo, isso é sati. Portanto, são 2 coisas distintas. Uma coisa é a atenção, outra coisa é sati, e uma coisa é quando a atenção já é direcionada, isso é uma base para poder, para sati poder estar presente. E portanto, é bom destrinçar isto para como é claro que estão relacionados, às vezes há esta confusão. Isto é um termo que até em muitos livros mesmo não está bem definido, e às vezes é bom termos presente isto para nós, porque nos ajuda na nossa prática do dia a dia a estar com a consciência correta, digamos assim, com a visão correta, com a perspectiva correta. Hum, Ajuda-nos a estar menos confusos, quando temos bem claro a noção do que isto é. Por falar em menos confuso, já há uma expressão também que é Sati Sampajana, que é a compreensão clara. Sampajana aqui é clareza de visão. Então temos a compreensão e temos a compreensão clara, é quando está tudo muito claro. Ah, e então às vezes é bom só familiarizar-nos um bocadinho com. Não é tanto com os termos, é mais com os termos, mais com os conceitos, com as práticas e com as realidades. Já sabem que é exatamente isso. Isto é importante. É importante porque senão às vezes não sabemos bem como é que vamos praticar, está tudo muito confuso, o que é que fazemos, o que é que não fazemos. Ah, Quando está num estado de confusão mental, ok, vamos observar, está confuso mental, mas conseguimos perceber que tipo de conteúdos é que estão presentes. Está presente a história com a minha vizinha ou com a minha pessoa de família de há 3 anos atrás que ainda está lá. Ok, vamos tirar daí energia, vamos pô-lo noutro sítio. Se achamos que isso não está a ajudar. Isto é a prática. Portanto, às vezes temos que, nós queremos o oceano, mas temos que ir, bebendo as gotas, não é? E portanto, às vezes queremos estar em estados muito elevados, mas só cultivando cada momento é que podemos experienciar estados muito elevados. Não com um objetivo simplesmente prazeroso, mas sim com um objetivo realmente de libertação. Estejam à vontade para colocar questões. Gostava de deixar agora este espaço aberto para perguntas e respostas. Isto é muito interessante, porque nós temos esta questão toda do caminho e porque é que estamos aqui, como é que isto tudo começou e para onde é que vamos, etc. E quando nós aprofundamos de determinada forma, nós apercebemos que, e até há mais uma lista no budismo em que diz que tudo o que nasce da manifestação nasce realmente da ignorância, tudo se atrai consoante um certo tipo de desejo e de contacto, etc. E, e no fim dessa lista temos claramente que tudo converge no estado de consciência e que na verdade, em última análise, tudo se dirige para, para o Nirvana, para o Nibbana. Ou seja, o objetivo ou a direção última de toda e qualquer tipo de manifestação é exatamente essa extensão ou esse apaziguamento é uma melhor palavra, que é aquilo que se chama Nibbana ou Nirvana. Se vires o Buda, mata-o. É uma expressão muito estranha, não é? É um conceito que se foi formando, ou seja, um conceito que se foi formando no sentido de estamos sempre em contacto com a nossa experiência e não querer chegar a um ponto de dizer que já está, já chegamos ao fim, já não há nada mais. Aqui o se vires o Buda mata-o é no sentido de não.
não deixar que algo exterior a nós nos dê, para não cairmos na ilusão de que é algo exterior a nós que nos vai conceder a libertação última. Ou seja, neste caso, se vimos o Buda, é como se dizemos que ainda é um estado ilusório, digamos assim. Mais uma vez, pode ser muito. Temos de ter cuidado quando ouvimos estas expressões, realmente é importante perceber o que é que elas querem mesmo dizer, porque podem dizer em erro. Por exemplo, outra modalidade, digamos assim, outra vertente, é quando o Buda disse: quem conhecer o Dhamma conhece-me a mim, ou Buda. E quem conhecer realmente o Dhamma conhece-me a mim. E isso na verdade, quer dizer que o caminho que ele praticou e que ele trilhou, quem conhecer realmente o Dhamma, portanto a verdade, vai compreender também esse caminho porque vai fazer o seu. E portanto vai chegar ao ponto idêntico. Só olhar aqui que apareceram várias perguntas que vão dando para cima. A nossa autoestima através do budismo é algo muito interessante. Ora, em termos de psicologia, muitas vezes quando se fala de autoestima, é preciso ter cuidado e é importante termos esta noção. Mais uma vez, é algo muito importante. No budismo, realmente temos esta questão de que nós não somos os pensamentos, nós não somos as emoções, nós não somos esta personalidade. E quando se fala de autoestima, às vezes estamos a pensar, a tentar agarrarmos a uma personalidade capaz, com bons atributos, para à qual nos possamos agarrar para, para termos confiança, para estarmos bem, para gostarmos de nós próprios. E isso no budismo não funciona dessa forma, porque cultivamos o desapego à personalidade e a autoestima e a confiança vem exatamente de um estado de realização interior sobre o que é verdade. E não vem tentarmos agarrar-nos à nossa personalidade, às características e capacidades da nossa personalidade. Podemos ter uma personalidade fantástica, no sentido muito capacitada, etc. E isso pode ser um grande obstáculo pelo caminho. Podemos ter uma personalidade difícil, destrambelhada, complicada, e isso pode ser algo que nos traz muita humildade, porque não temos a mania que somos bons, que é um dos maiores obstáculos ao caminho. É uma questão do ego que é tão má, tão prejudicial, que obstrói tanto o coração que não vemos mais nada porque pensamos que os outros não têm razão, etc. Não, obstrói-nos completamente a visão o pensar que somos muito bons. E portanto a autoestima tem outros fatores, que é o não acreditarmos em nós, etc, etc. Mas realmente esse acreditarmos em nós não tem a ver com tentarmos olhar para os nossos atributos e vermos que são bons atributos e portanto devíamos acreditar em nós. Tem a ver com percebermos que nós não somos esses atributos, se há algo que se chama nós, não são esses atributos da personalidade, e essa confiança que subjaz ou que vem dessa compreensão é aquilo que nos pode dar uma, uma realização interior que nos vai dar esse sentido de autoestima. Reparem que há uma coisa, por exemplo, imaginem o que é que acontece quando muita gente vos deita abaixo, ou muita gente vos querer, transmite que vocês não são bons, que não são bons o suficiente, etc. Ok, reparem o que é que acontece às vossas emoções e ao vosso estado emocional e psicológico. Reparem que muitas dessas vezes que alguém que vocês pensam que alguém vos está a deitar abaixo, é a vossa percepção que vos está a dizer isso. Às vezes até não é isso, mas nós é que pensamos que isso está a acontecer. E reparem, é mesmo o que acontece às vossas percepções. Reparem quando alguém vos está a elogiar, o que é que acontece. Acreditam nisso ou nem por isso? Agora reparem o que é que isso importa. Isso são condições que vão provocar efeitos, e quem é que sabe que esses efeitos provenientes dessas condições está a acontecer nesse momento?
Quem é que está consciente disso? O que é que está consciente disso? E nesse ponto de consciência é que está a autoestima e a confiança. Não é no ser acusado, ser elogiado, ser desprezado, nós próprios nos desprezarmos e julgarmos. É no ponto que sabe que nós nos estamos a desprezar e a julgar, esse ponto, o ponto que sabe que estamos presentes e o ponto que sabe que estamos ausentes e dispersos, é esse ponto que sabe é que nos dá autoconfiança e autoestima. E não é uma questão do ego, é uma questão da vida. É uma questão de sermos o fio, a gota, o pinguinho, seja o que for no universo, mas de sermos esse nem quer dizer componente. Sempre seja o que for, poder estar nesse momento, e isso é que nos dá confiança, essa presença, essa consciência, poder estar nesse momento. Isso é o que nos dá confiança e perceber, nós estamos aqui para cumprir este papel da melhor maneira possível e, portanto, é isso que importa. Portanto, questões de confiança ou não autoconfiança caem por terra nesse momento. Não deixam de fazer sentido. Isso faz parte de um âmbito que deixa de fazer sentido perante essa consciência e perante essa constatação e perante esse ponto. A partir desse ponto, nada disso faz sentido. Paradoxalmente, dá confiança ao movimento que acontece dentro de nós e na nossa vida. Numa biografia de Ajahn Chah, li eu entendi que ele defendia a cura das doenças por Samadhi. Há poder de autocura realmente através desculpa, eu vou acabar de ler. Há poder de autocura realmente através da meditação, sem dúvida alguma. Nós quando estamos a meditar, quando estamos a cultivar este espaço interior que é mais resplandecente, não há dúvida nenhuma que as células mudam. É impossível não mudarem. Não estou a dizer que a meditação vai ser a cura para todas as doenças que tiverem, se tiverem uma condição mais ou menos grave, claro que isso não estou a dizer para acreditarem que se vão curar só com meditação. Não é isso. Que a meditação ajuda, de certeza absoluta que ajuda. Se fizerem realmente meditação, de certeza absoluta que ajuda. Que pode curar, pode sem dúvida alguma. Não são muitos os casos ou relatos que ouvimos de pessoas que têm problemas graves e que se curaram através da meditação, mas são mais os casos de pessoas que tiveram questões ligeiras e que foram atenuadas, apaziguadas, ultrapassadas com meditação, mas também não quero estar a tirar a confiança nesse potencial da meditação que pode fazer tudo neste sentido. Claro que pode curar. E não estou a dizer isto numa questão, não é uma questão metafísica, não é uma questão transcendental, é uma questão factual. Estamos a alterar a vibração das nossas células. Com certeza sentem-se muito diferentes quando estão bem e quando não estão bem, não é? Quando estão bem-humorados, quando estão calmos ou quando não estão. E veem perfeitamente que a vossa vibração de uma forma geral, é completamente diferente. A forma como experienciam a vida é completamente diferente. Ora, isso não vem do nada. Isso vem de uma alteração também a nível celular. É como fazer yoga e experienciamos os alongamentos e os tecidos a distenderem e percebemos que as células ficam mais felizes. Há uma sensação das células ficarem mais felizes. Não quero estar a criar uma morfologia errada, mas dá a sensação de uma felicidade a nível do corpo também. E porquê? Porque a vibração transforma-se, a vibração muda. E na meditação é exatamente isso que acontece. Com componentes que estão agregados, por exemplo, de determinada forma, com meditação podemos dar espaço, eles podem dar espaço para se desagregarem. Componentes que estão invertidos podem criar uma nova inversão e desinverterem-se. E isto é um processo celular. É como a questão que nos leva às doenças. Claro que há questões biológicas e genéticas, obviamente, não é? Mas também há questões que são da mente, que nos levam a ficar mais tensos, que nos levam a ficar mais coagulados, que nos levam a ficar mais cristalizados. E isso de onde é que veio? Vem de um estado mental, vem de um estado emocional
que não foi tratado ou que não foi cuidado. Foi um padrão que se foi estabelecendo e, portanto, criou certos vínculos que se fundiram a nível celular, porque não nasceram assim. Ora, o inverso também pode, o oposto também pode acontecer. Se uma coisa pode, a outra também pode. Não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil, dizer que pode. Que não faz sentido não poder, não é? Quando nós pensamos, é uma lógica, mas também é uma constatação e também não é só intuitivo, é mais que intuitivo, é uma realização, é uma compreensão, aliás. Se dá de uma forma, o oposto também acontece. Ok, temos poucos minutinhos. Hum, por que razão no budismo Mahayana tem-se como objetivo criar-se condições para um renascimento puro? Não se que o que deve florescer é o Dhamma transmitido através do Sangha? Por que razão nessa tradição tem que haver um renascimento individual para transmitir o Dhamma? A questão é qual é o objetivo da prática aqui. Nós, no budismo Theravada, temos realmente, incontestavelmente, que o objetivo da prática é a libertação total de todo e qualquer ser humano por si próprio, não é? Individualmente. E que essa libertação vai ajudar também os outros, obviamente. Portanto, e no budismo Mahayana temos mais proeminente o voto de Bodhisattva, que, portanto, cada pessoa se dedica à libertação de todos. A, o, a transmissão, o florescer, quando diz que o que deve florescer é o Dhamma, transmitido através do Sangha, hum, o Sangha também é constituído de indivíduos. Portanto, é natural que o conhecimento individual seja necessário para constituir o Sangha. Mas eu acho que a pergunta vai um pouco mais para além disso, no sentido de que hum, qual é realmente o nosso objetivo? Se é continuar a transmitir o Dhamma para os outros poderem usufruir também, o que é um bom objetivo, se é nos libertarmos por completo. E aí cada pessoa, que aí é com. Cada um tem que perceber por si o que é que lhe faz mais sentido. Ou seja, o libertar por completo naturalmente vai ajudar os outros, é como uma pessoa de fazer algo que. Imagina algo que nunca foi feito antes no campo da ciência ou do desporto, por exemplo. Abre-se um rasgo, não é? Abre-se uma porta por onde os outros podem passar também. E, portanto, quando digo pode ajudar os outros, é nesse sentido, não só melhora e aumenta a vibração também do planeta, estamos a falar de. Vou dizer que estamos a falar em pequena escala, mas eu acho que quando uma pessoa se liberta completamente da roda das reencarnações, são muitos séculos, são muitos milénios num samsara, numa roda da vida e da morte, e quando há uma libertação disso, isso não é um fator pequeno. Costuma-se dizer que é um evento cósmico. Eu às vezes digo, quando li isso a primeira vez, fiquei sempre com cuidado para não estar a querer enfatizar demasiado, mas depois pensei, não, realmente é uma é algo tão fora, tão contra as correntes do mundo, digamos assim, algo que vai tão contra as correntes da sensualidade, da materialização do mundo, que é um trovão, é um baque, é um baque na atmosfera terrestre, neste caso, e sabemos lá mais de onde, não é? E portanto esta frase que a iluminação do indivíduo é um evento cósmico, não é não é de pôr de parte, não é tão desmedida assim. E portanto, assim sendo, percebemos que é algo que pode ajudar muito o mundo, que ajuda muito o mundo.
Mas pronto, é uma compreensão que cada um faz por si. Há fases na vida em que estamos bem, mas há outras fases que parece que não temos mão no que acontece. Eu acho que nunca temos mão no que acontece. Já lá vamos. Não se sente amor e a caridade não flui, os sonhos são maus. Acontecem conflitos, temos consciência de que as coisas não estão bem. Sabemos que temos de voltar ao registro do bem, mas parece que algo não deixa. Depois, lá passam uns dias e a vida, o coração, as práticas voltam ao bom caminho. O que fazer nessas fases da vida? Como reverter para o bom caminho novamente? Quando eu digo que na verdade acho que nunca temos controle, é porque nós podemos cultivar, ou seja, podemos cultivar as condições ideais para o amor fluir, para a compreensão fluir, para a consciência estar presente, não é? É a tal história, tipo, podemos cultivar o estar atentos a cada momento e nos lembrarmos porque é que estamos a fazer o caminho, para então consciência poder estar presente. É o mesmo que quando temos uma árvore, nós não podemos fazê-la crescer à força, não temos controle sobre isso. Podemos dar-lhe água, podemos dar-lhe protegê-lo do sol ou dar-lhe melhor exposição solar, dar-lhe nutrientes e ela aí vai crescer naturalmente. Naturalmente, com boas condições ele vai crescer. Mas se houver um vendaval e a árvore se partir, nós não temos controle num certo. Temos controle numa parte, naquilo que cultivamos, mas não temos controle no resultado. E é bom ter noção disso. E que normalmente, quando as coisas não estão bem, é porque nós, se calhar, realmente deixamos descambar um bocadinho a nossa prática, a nossa disciplina. E portanto é reativá-lo. É claro que é preciso força de vontade, etc. E parece que quando queremos reativá-lo, tudo acontece para que não o reativemos. Ficamos doentes, temos dores de cabeça, acontece mais problemas na família, acontece mais problemas no trabalho, acontece mais problemas dentro de nós próprios. É tudo verdade. Porquê? Porque quando nós, por algum motivo, e às vezes o motivo já são problemas exteriores, não é? Deixamos as coisas descambarem um pouco na nossa prática, na nossa disciplina, tudo é um novelo. Então não podemos estar à espera que desenliar o novelo vá acontecer muito rapidamente, porque não vai. É preciso essa compreensão e não olharmos para as coisas como estáticas. Não percebemos isto agora está tudo mal e parece que é algo que é universal na nossa vida e que é eterno quase. Sabemos que não é eterno, mas naquele momento parece que abrange tudo. E então, mais uma vez, a prática é olhar, ok, mas está tudo a doer mesmo neste momento? Não há nenhuma parte do meu ser que esteja calma, tranquila, luminosa, neutra? E olhar para isso e começar a reparar nisso. Ok, neste momento tenho a mente atribulada, etc. Lá está, mas o que é que está consciente disso? E voltar sempre a esse ponto que é não dual. Aí vamos para além da dualidade. Esta saída este escape, digamos assim, do samsara, esta libertação do samsara, a libertação da dualidade da manifestação, está nesse ponto. E portanto é esse que podemos nos relembrar para que o processo seja mais claro. Mas depois vamos ter que cultivar novamente os hábitos, vamos ter que cultivar novamente a disciplina. A disciplina é muito importante nestas questões. E não podemos, uma coisinha leva a outra e influencia. Se a gente diz, não faz mal, hoje vou ver 4 horas de televisão, porque me apetece, porque estou cansado, etc. Vai ter uma. E não estou a dizer que seja sempre mau, nunca se sabe. Normalmente 4 horas é um bocadinho prejudicial. Mas vamos ver o que acontece. E vamos às vezes parece que é tão difícil ter disciplina para mudar uma coisa tão pequena, e que é pequena, não é nada do outro mundo. Ver só uma hora de televisão em vez de 4 não é uma grande transformação de uma montanha. Às vezes parece, mas aí temos que ser nós a ter essa força de vontade, essa disciplina. E quando o coração está fechado, e quando não sentimos nada, e quando o amor não flui, é muito mais difícil, mas também vamos para o meio da natureza, vamos olhar para a tristeza, vamos olhar para o que está lá e pensar que aquilo não é uma condição permanente, que há uma parte de nós que sabe que aquilo está a acontecer, consegue olhar de cima, digamos assim, para aquilo que está a acontecer, consegue olhar de uma abrangência maior e vamos nos, como é que é dizer, instalar cada vez mais nesse ponto de consciência.
esse ponto de vista dessa consciência. É algo que temos que cultivar, temos que nos lembrar, conectar e e instalar, digamos assim, permanecer aí, nesse ponto de vista dessa consciência. Ok, vamos só mais uma, porque já passamos a nossa hora. Uau, 4 novas, ok. Na linha do que disse há pouco sobre o ponto interno da confiança, noto que é muito difícil evitar o clustering em volta do ego quando somos atacados por alguém de um lugar muito egoico e também que está a dirigir-nos acusações de forma muito pessoal. Até parece que nesses momentos o ego nos faz falta para nos defendermos. Algum conselho sobre como gerir com sabedoria estes processos? Parece que a seguir temos de limpar toda a dor que fica. Obrigada. Quando a dor já está, é porque já deixámos entrar. É a mesma questão da meditação. Nós temos é que estar, vamos cultivar sempre, 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 sempre o estar conscientes do que vem antes do pensamento, do que vem antes da emoção, do que vem antes do pensamento se formar. E nesses momentos vamos olhar para aquilo. E se aquilo nos afetou a nível do ego, é também porque temos o nosso ego e também temos trabalho a fazer. Eu sei que é como te está a dizer, evitar o clustering em volta do ego quando somos atacados por alguém, de um lugar muito egoico. Mas se aquilo nos atingiu, ok, vamos ver, ok, porque é que nós nos deixamos atingir por isto? Ok, esta pessoa está-nos a atingir acusações de forma muito pessoal. Nesses momentos o ego não nos faz falta para nos defendermos. O ego é constituído de vários componentes e ele é realmente é uma parte da nossa personalidade. Nós normalmente em português definimos o ego como a parte mais negativa da nossa personalidade, não é? Temos a nossa personalidade e o ego são os componentes mais negativos. Mas que às vezes nos fazem, se temos um ego muito competitivo, às vezes fazem-nos vencer na vida, etc. Portanto, tem componentes de sobrevivência. E às vezes, nesses momentos, não é que vá criar algo positivo em larga escala, mas nesses momentos tem o seu lugar. Tem o seu lugar, nem vou dizer útil, mas tem o seu lugar. Portanto, nós não podemos também nos sentir mal porque às vezes a outra pessoa nos insulta e nós não é que vamos insultar de volta, mas vamos chamar a atenção de uma forma muito clara e óbvia. E às vezes ainda vem do nosso ego, mas também é a forma das coisas acontecerem. Mas o ponto não é isso, o ponto é que nós não vamos ficar aí. O ego até pode ter essa função, não é? E não nos vamos estar, não temos que nos fustigar e sentir mal porque ainda agimos do ponto de vista do ego. Calma. Vamos olhar do ponto de vista da consciência, vamos olhar de outro ponto. Ok, sim, ainda fizemos isso, e então estamos a culpar-nos, então vamos olhar para isso. Então estamos a criticar-nos, então quem é que nos está a criticar? É o outro ou somos nós? Vamos olhar para isso, estamos a julgar-nos, a julgar-nos, estamos a olhar para isso, vamos olhar para isso. Aí é que está a dor. Também a dor quando o outro nos insulta ou condena, mas vamos olhar para isso. No momento seguinte somos nós que estamos a fustigar-nos porque usamos o nosso ego e achamos que não devemos. São ideias, não é? Achamos que não devíamos ter usado o ego. Até podem ter o seu lugar também, mas são ideias. Vou só ver. Instalar numa paz que existe em nós, talvez. Sim, senhora. Pode enviar um e-mail, sim, senhora. Obrigado. Ah, em relação à refeição. Muito obrigado a todos. Hoje esticámos mesmo aqui um bocadinho no tempo. E vamos então só fazer um minuto, ou talvez um bocadinho menos, de silêncio e deixar tudo isto assentar, ir descontraído, preparar-nos para o novo momento que vem a seguir. E, ou seja, para aquilo que vamos fazer a seguir, ver que vamos estar noutro ponto, noutro tipo de interação com outras pessoas, seja o que for, e estar de bem com isso e aceitar isso também. Vamos estar neste momento agora só um pouco aqui conscientes e conscientemente em silêncio.